Aquele excelente dia, já vamos treinar, já estamos aqui prontinho para começar as reuniões do dia, tomando aquele cafezinho. Agora que eu parei de tomar café, acredita? Cafezinho bom, né? E nós concluímos Êxodo e agora nós vamos para Levíticos, né? E continua a parte de... Em Êxodo nós vimos a construção do tabernáculo e do lugar onde era o lugar feito para adorar ao Senhor, né? Para estar ali na presença de Deus. E foi um lugar onde o Senhor orientou e direcionou como deveria ser feito. E agora nós vamos para Levíticos, que vai falar também de uma parte um pouco mais de sacrifícios, dessa parte mais de como iam ser feitas as regras, né? Da questão dos rituais e como ia ser feito isso, tá bom? Excelente dia para você, já vamos pedir o Espírito Santo para estar aqui conosco. É diferente, né? Quando eu já chego endorfinada, é diferente. Glória a Deus. Então nós vamos para Levíticos 1, pedir o Espírito Santo, nosso principal convidado dessa live, para falar conosco, colocar aqui a palavra dele no nosso coração e que a gente saia com discernimento perfeito do Senhor. Então vou falar sobre holocaustos e trabalha muito lá em Levíticos os princípios da adoração e do sacrifício. Era uma forma que o Senhor estava fazendo, né, de reconciliação e consagração entre o homem e Deus. Porque essa aliança havia sido quebrada, né, havia sido machucada, e agora o Senhor estava buscando reconectar o povo com ele, né? E diz assim: e chamou o Senhor a Moisés e falou com ele na tenda da congregação, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá oferta de gado, isto é, rebanho de ovelha. Se sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito, à porta da tenda da congregação, e oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito o favor dele, para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e aspergirão o sangue ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e partirá os seus pedaços. Os filhos de Arão, sacerdote, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, sacerdotes, porão a ordem em pedaços e a cabeça no redenho sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Porém, a sua fressura e suas pernas lavar-se-ão com água. E o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. O holocausto é a oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se sua oferta for gado miúdo de ovelhas e cabras para o holocausto, oferecerá o macho sem defeito, e degolará ao alto do altar que dá para norte, perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o seu sangue ao redor sobre o altar. Depois partirá os seus pedaços, como também a cabeça do seu rebanho, o sacerdote porá a ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, se fressura e as pernas lavar-se-ão com água. O sacerdote lhe oferecerá e tudo queimará sobre o altar. O holocausto é a oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E sua oferta ao Senhor for o holocausto de avos, oferecerá a sua oferta de rolas ou pombinhos. E o sacerdote oferecerá ao altar, tirar-lhe-á a cabeça e a queimará sobre o altar, e seu sangue será espremido no altar na parede do altar. E o papo das suas penas tirará e lançará junto ao altar, para o lado do oriente, no lugar das cinzas. E fê-de-lá-á junto às asas, porém não a partirá. E o sacerdote a queimará em cima do altar, sobre a lenha que está no fogo. O holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Então aqui ele foi dando instruções sobre a parte de boi, né, a parte de aves, e se fossem pequenos, como ovelhas, né, essa parte. Porque o Senhor estava dando instrução? É para que o povo ele tivesse uma separação daquilo que estava oferecendo ao Senhor. Eu não sei vocês, mas eu leio isso aqui, eu fico assim, eu não gosto muito dessas coisas de sangue, não sei o que, sabe, assim, eu acho isso meio estranho.
Mas era um costume da época, né? Era como eles viviam. Então a gente acha estranho, é como hoje o WhatsApp, tem Instagram, tem tudo isso, né, que nós usamos hoje de tecnologia, eles não entenderam nada disso naquela época. Então é muito sobre o contexto. Mas no Holocausto era uma forma de sacrifício que trazia, né, princípios de adoração e sacrifício ao Senhor, que era uma forma de reconciliação e consagração entre o homem e Deus. Sabe o que eu vejo muito aqui? O quanto que o homem ele necessita ser direcionado, sabe? Eu vejo o maior ganho, uma das maiores ganhos da mentoria é o direcionamento. Quanto que as pessoas precisam de uma liderança, de uma direção, de uma forma de serem acompanhadas, né? Então, se o povo não tivesse todas as questões para fazer, como é que seria essa adoração ao Senhor? Como é que seria eles entenderem os princípios? Então, Deus não faz nada à toa. Quando Ele nos pede algo, Ele tem um propósito sobre aquele algo, né? Então, o primeiro ponto que a gente tira, Deus ainda deseja os corações totalmente entregues. E hoje, o que seria um coração totalmente entregue? São aqueles corações que estão com sonhos voltados para os sonhos de Deus, com suas vontades para as vontades do Senhor e com o seu tempo para o Senhor. Porque se a gente for para o mundo, nós vamos ver um contexto totalmente diferente. Ah, o fulano está super rico, o ciclano está vendo muito dinheiro nesse trabalho aqui, mas muitas vezes esses corações, eles estão em corações totalmente duros e servindo ao mundo. E o que o Senhor quer, né, é um coração de carne, um coração que está servindo a Deus, é um coração puro. E muitas vezes esses homens estão no automático. Eu fico sempre buscando assim, olhar para o que Deus quer, para não entrar nessa linha, né? Segundo ponto, o sacrifício precisava ser sem defeito. O que é isso que ele quer ensinar para nós? A excelência e a pureza para entregar algo para Deus. Então, o seu tempo, você não vai entregar o restinho da semana, uma vez na semana, na hora do domingo. O seu tempo tem que ser ao acordar, ao deitar e durante todo o dia estar ali com o Senhor, né? Isso eu estou falando para vocês, estou falando para mim também, tá? Em terceiro ponto, o sangue derramado fala sobre redenção. Então, por isso que tem tanto sangue derramado, tem a redenção, tem o sacrifício, né? A oferta é voluntária, porque quando eu escolho um presente para uma pessoa, eu vou ver muita intenção do coração. Faz sentido? Se a pessoa realmente, se ela se preocupou em entender meu gosto, se ela se preocupou em embalar, né? Eu não ligava muito para embalagem de presente. Mas, não, o presente é tudo igual, eu sou prática, né? Mas, gente, depois que eu entendi o valor da embalagem, e você vê o quanto que hoje as empresas trabalham em cima de embalagens. O produto às vezes é o mesmo, assim, mas a embalagem faz toda a diferença, porque é um cuidado, é uma atenção que se tem, né? E o cheiro suave subia a Deus. O que é o cheiro suave? O coração que entregue. Esse é o cheiro suave que o Senhor quer, meu e seu, coração entregue. Sabe, a gente hoje sacrificar com tempo, eu acho que é uma das coisas mais desafiadoras hoje. De ter realmente um momento com Deus, de verdade, sabe? Não um restinho, mas o tempo prioridade, né? Então a entrega total fala sobre isso, uma adoração diária e o amor a Deus. O amor a Deus ele é medido em todos os lugares, em todo o tempo. É como você fala com as pessoas, é como você se posiciona, é como você trata as pessoas. Isso o tempo inteiro a gente está falando da adoração a Deus. E trazendo para o dia de hoje, será que você é uma pessoa que fica na rede social compartilhando coisa boa ou coisa ruim? Será que você é uma pessoa que na empresa fica criticando ou fica impulsionando as pessoas, né? Eu falo para vocês, eu falo para mim também, porque muitas vezes na nossa humanidade a gente fica criticando, falando do outro. Gente, tem tanta coisa importante para cuidar da nossa vida. Então que a gente foque nisso, no que o Senhor quer para nós. Sabe, eu tenho aprendido isso, às vezes o Senhor me pega, me espreme para eu entender, sabe? Porque viver esse amor de Deus é viver uma pureza de coração. Eu sempre falei ao Senhor, eu sempre fui muito ingênua, sabe? E o Senhor nem no sagrado de tolice, eu entendi isso em Provérbios. Eu era muito. Eu achava que isso era ser bom de coração. Mas o coração puro, ele é um coração que ele acolhe, que ele ama, mas também ele se posiciona, ele também é firme. Então nós precisamos entender essa diferença, porque muitas vezes a pessoa, tudo faz com ela, tudo trata ela mal. O Senhor não gosta disso. Jesus não deixou
os fariseus falaram que queriam com ele, né? Então a gente precisa entender o que é essa pureza de coração. Eu me ajoelho diante do Senhor, mas diante do mundo eu preciso estar com a cabeça erguida. Entende? Então que Deus te abençoe, que essa palavra vá no teu coração. E obrigada, Jesus, por mais um dia o Senhor nos ensinar. Fique com Jesus.